Salve, salve galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as transformações do governo geral e sobre a União Ibérica, tá bom? Então, vem comigo. É importante a gente ter em mente que o governo geral durou mais de 2 séculos, mas obviamente que ao longo desse período ele foi passando por diversas transformações, adaptações, sempre com o intuito de tornar a administração da colônia mais eficiente e mais eficaz. Por exemplo, entre 1572 e 1578, a coroa dividiu a colônia em 2 esferas. Uma do norte, que ficaria sob domínio, sob jurisdição de Salvador, e uma região sul, que a sede seria aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, essa divisão ela não vai ser eficaz. E aí, obviamente, eles retornam à unificação desse governo. Mas isso que é importante a gente perceber, que o governo ele não é estático, que as formas e as práticas de governo, elas sempre estão em mudança para tentar melhor atender aos interesses do próprio governo. Um outro exemplo dessa mudança foi, por exemplo, em 1621, quando a coroa portuguesa divide de novo o governo da colônia em uma região chamada Grão-Pará e Maranhão, que seria a parte mais norte, e uma outra região que seria do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, que ele chamou de Estados do Brasil. Então, toda vez que o governo ele faz alguma alteração, e geralmente ele tenta dividir esse governo, uma tentativa de melhor administrar o território imenso que sempre foi o Brasil. Então, várias vezes vai haver essas divisões, não porque eles tinham cunhos separatistas, ou porque as pessoas estavam infelizes, mas era sempre para tentar melhorar essa administração colonial. Em 1557, Dom Sebastião ele partiu numa luta contra os muçulmanos no norte da África, contra os árabes. E, infelizmente, durante esses conflitos, ele falece. A monarquia é um sistema hereditário, mas, infelizmente, Dom Sebastião não tinha deixado nenhum herdeiro. Então, a linhagem masculina mais próxima era o seu tio, o cardeal Henrique de Aves. Ele assumiu o governo, mas como um membro da religioso, obviamente, ele também não deixou descendentes. Então, a partir da morte dele, o trono português ficou vago. E aí começou-se uma disputa para quem assumiria esse governo. E o rei espanhol, que era descendente também de reis portugueses, ele decide reivindicar o seu direito ao trono e resolve invadir Portugal e dominar a coroa portuguesa. É importante a gente salientar que, mesmo durante a União Ibérica e com o domínio espanhol, as colônias portuguesas elas foram um pouco negligenciadas. Por quê? Primeiro porque a coroa espanhola ela tinha grandes lucros com a extração de metais preciosos, com as suas colônias que já eram espanholas. Então eles foram deixando um pouquinho de lado essas colônias portuguesas. E outra coisa que acontece também durante a União Ibérica é que várias nações, Holanda, França, elas começam a invadir o Brasil até porque elas eram inimigas da Espanha. Então eles aproveitam essa rivalidade como uma forma de tentar obter terras nas Américas. Em 1640, um movimento de restauração da coroa portuguesa ganha força, ganha poder, e Dom João IV ele consegue restaurar a coroa portuguesa. Ele se torna o rei de Portugal, um rei que vai dar origem à dinastia de Bragança, que é Dom João VI, Carlota Joaquina, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, eles, em 1640, conseguem essa restauração, os portugueses conseguem reassumir o seu controle sobre o seu país, sobre o seu reino, e, obviamente, eles também vão começar a tentar restabelecer o controle sobre suas colônias. A primeira iniciativa do governo foi criar o Conselho, uma espécie de governo para tentar pensar formas de restabelecer esse controle. Por exemplo, esse conselho ele determina a compra das capitanias hereditárias, que se tornam capitanias reais. A partir desse momento, o governo ele começa a ter um controle muito maior sobre os cargos políticos, porque antes os donatários, os homens bons, eles dominavam a política, eles dominavam os cargos políticos. A partir desse momento, os conselhos eles vão escolher os governantes.
das câmaras, da justiça. Então, a metrópole, aos poucos, ela começa a tentar aumentar o seu controle, a estabelecer um domínio, não só político, mas econômico também. Então, essa criação do Conselho Ultramarino e, obviamente, a compra das capitanias, o maior controle sobre os municípios, porque até então as câmaras municipais elas eram controladas ou elas eram regidas pelos homens bons, os grandes proprietários de terra, as pessoas com dinheiro. Com o Conselho Ultramarino, a coroa portuguesa aumenta esse controle. Por quê? Eles queriam voltar a ter domínio sobre as suas colônias, que ficaram negligenciadas durante muito tempo. E qual é a melhor forma de ter controle? Colocando pessoas que eles acreditavam que seriam melhores administradores ou que atenderiam melhor os interesses da coroa. E obviamente que a partir do momento em que você substitui essas elites no poder por esses funcionários, muitas vezes portugueses, isso começa a gerar conflitos entre os colonos e a metrópole. E ao longo da nossa história, o aumento desses conflitos e desses interesses que começam a não convergir mais, que começam a ter conflitos, eles vão levar a nossa independência política e econômica. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses breves resumos e até a próxima aula.